Existe uma sensação estranha crescendo silenciosamente no mundo inteiro. E talvez você também esteja sentindo a mesma coisa. Como se trabalhar, se esforçar e fazer tudo certo não parecesse mais o suficiente. Como se alguma coisa tivesse quebrado. E o pior é que quase ninguém sabe explicar exatamente o que é que está acontecendo. Porque olha ao redor. Tem gente ficando trabalhando 10 horas por dia, todo santo dia, e ficando cada vez mais distante de conseguir comprar uma casa. E isso gera uma pergunta desconfortável. A economia moderna realmente recompensa quem gera valor ou ela começou a recompensar outra coisa? Durante muito tempo existiu uma promessa invisível na sociedade. A ideia de que o esforço gerava progresso. Você estudava, trabalhava, produzia, economizava e aos poucos construía estabilidade. Essa promessa não era perfeita, mas ela existia. Só que lentamente a economia começou a mudar. A riqueza deixou de estar principalmente ligada à produção e começou a se concentrar em ativos, capital, participação, imóveis, mercado financeiro, escala digital. Isso mudou completamente os incentivos da sociedade. Hoje, em muitos casos, possuir vale mais do que você realmente produzir alguma coisa de valor. Por exemplo, um país com a Selic a 15%, o que vale mais? Você se arriscar na bolsa de valores, você se arriscar empreendendo ou deixar seu dinheiro rendendo no Tesouro Selic? E para você que tem pouco capital e você não consegue pensar, imagina uma pessoa que tem 1 bilhão de reais, uns milhares de reais. O que vale mais? Ela deixar rendendo 15% desses milhares na Selic ou pensar em empreender e triplicar esse patrimônio, sendo que nem é necessário. E talvez seja por isso que tanta gente sente uma frustração silenciosa. Não porque as pessoas odeiam trabalhar, mas porque elas começaram a perceber que esforço sozinho não escala mais. Existe uma verdade desconfortável no mundo moderno. A economia não recompensa necessariamente quem trabalha mais, ela recompensa quem possui a alavancagem. Um pedreiro pode trabalhar mais duro em um mês do que um dono de software trabalha em um ano inteiro. Mas o software escala. Um vídeo pode alcançar milhões de pessoas enquanto o criador dorme. Um aplicativo pode gerar receita infinita sem aumentar proporcionalmente o esforço. Uma audiência pode virar um ativo. Uma marca pode valer bilhões. Enquanto isso, milhões de pessoas continuam trocando tempo por sobrevivência. Talvez o problema não seja trabalhar muito. Talvez o problema seja trabalhar em um sistema onde o esforço físico perdeu a alavancagem. Isso gera uma sensação perigosa, a sensação de que o jogo está quebrado. Talvez a geração atual não esteja ficando preguiçosa. Talvez ela esteja apenas respondendo aos incentivos do sistema. Porque, pensa por alguns segundos comigo. Se trabalhar durante décadas não parece o suficiente para gerar patrimônio, mas ativos financeiros que crescem sozinhos realmente não, qual é o comportamento que a sociedade vai começar a seguir? E bom, na sociedade atual o que a gente mais vê são pessoas especulando, buscando por atalhos que não existem, obsessão por um dinheiro rápido, que pelo amor de Deus, se você conseguir, você está roubando alguém, basicamente, aquele status digital, a viralização rápida, porque no fundo disso tudo, o ser humano não responde apenas à moralidade. Ele responde a incentivos. E uma sociedade inteira começa a adoecer quando esforço e recompensa param de conversar. Talvez seja por isso que tanta gente vive cansada hoje. Os psicólogos estão sempre lotados. Porque não é literalmente o excesso de trabalho, é aquele excesso de fricção. A sensação de você correr constantemente, mas nunca sair do lugar. E no Brasil essa sensação ganha uma intensidade absurda. Porque produzir aqui muitas vezes parece uma guerra contra o próprio ambiente. Porque você tenta empreender e você imediatamente entra numa batalha contra juros altos, crédito caro, burocracia, impostos, infraestrutura ruim, insegurança, que você não consegue nem sair na rua sem ter medo de roubarem o seu celular. E enquanto isso, o capital financeiro, aquele dinheiro que você guarda, aquele dinheiro que você não usa para nada, você só usa como reserva de emergência, ainda assim continua se multiplicando com muito menos atritos na caixinha da Nubank, no famoso Tesouro, no CDB. E aqui existe uma nuance muito importante, gente. O problema não é investir, eu não tô falando que você não deve investir, que você tem que, pelo amor de Deus, nunca faça isso, continue investindo, continue colocando seu dinheiro, porque querendo ou não, esse vídeo tá falando que isso aqui funciona, investir funciona. O problema disso é que o investimento, claro, é essencial, o problema é quando começa a economia passar a recompensar mais a proteção do seu capital do que a criação real de valor. Por isso que é muito difícil empreender no Brasil, muito difícil você começar um negócio, porque, cara, quando você começar a especular, parece mais racional do que você construir alguma coisa de verdade, quando especular, quando pensar que essa coisa pode dar lucro no futuro, ser uma coisa mais racional do que você realmente construir, né, ser mais inteligente que produzir,
Enfim, a gente vai entrar num ciclo infinito de segurança em um país onde o risco e o lucro com isso deveria ser recompensado de verdade. E lentamente a economia vai deixando de servir a produção e vai começar a servir os ativos de verdade. E talvez essa seja uma das maiores transformações do século XXI. Mas existe o outro lado dessa história, porque o mesmo sistema que destruiu parte do valor do trabalho tradicional, ele também criou novas formas de alavancagem. Hoje, uma pessoa com a internet, ela já pode criar mídia, criar software, audiência, automação, ativos digitais, e isso virou uma distribuição de poder, ou seja, a atenção virou a nova moeda hoje em dia. E talvez a habilidade mais valiosa da próxima década seja você conseguir reter essa própria atenção. Talvez a economia moderna não recompense pessoas inúteis. Talvez ela apenas esteja começando a recompensar coisas diferentes, como escala, ativos, distribuição, alavancagem, mas isso cria também uma pergunta desconfortável. O que acontece com uma sociedade quando produzir parece menos recompensador do que possuir? Porque uma sociedade perde a esperança quando o esforço e recompensa deixam de conversar. E talvez seja exatamente essa sensação que tanta gente vem carregando silenciosamente. Mas entender isso talvez seja o primeiro passo para parar de jogar o jogo antigo e começar a aprender as regras do novo. E foi exatamente por isso que eu comecei a estudar profundamente economia, inteligência artificial, tecnologia, alavancagem digital. Porque como a gente sempre vê a internet mudando e colocando alguma coisa nova no nosso redor, colocando alguma coisa nova no nosso escopo, a gente está sempre tendo que começar e ficar pesquisando, estudando sobre essas coisas. Eu pensei em criar uma newsletter nova que basicamente vai ser onde eu vou compartilhar minhas ideias, as tendências que eu acho na internet, sinais sobre essa nova economia que eu tô falando para vocês nesse vídeo, sem aquela fórmula mágica, sem aquele papo de guru chato, só o entendimento real e minha opinião sobre as coisas que estão acontecendo no mundo. Porque no final de tudo, meu objetivo aqui é criar uma comunidade de pessoas tentando aprender a criar ativos, construir independência e operar nesse novo cenário que está sempre crescendo. Enfim, se você quer saber como é que eu li 7 livros em 5 meses, já clica nesse vídeo aqui que ele vai falar sobre tudo o que aconteceu nesse meu processo. Enfim, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo. Valeu!